Olá, nós vamos apresentar nossa sequência didática. Ela, então, foi organizada e construída pelas alunas Ana Beatriz, Ana Carolina e por mim, Emily Marcos. Bom, a nossa sequência didática, então, é dividida em 4 aulas, sendo organizada da seguinte maneira: a proposta inicial, o módulo 1, o módulo 2 e a proposta final. Bem, para dar início às nossas aulas e à nossa sequência didática, a gente vai começar pela apresentação da situação, trabalhando com os alunos o livro O Príncipe Atrasado, que é uma paródia teatral de conto de fadas, escrito pelo Ricardo Dalai e pela Cássia Leslie, e contém ilustrações da Roberta C. O Príncipe Atrasado, ele é uma paródia teatral de conto de fadas, no qual o leitor conhecerá a história de um príncipe, que, como o próprio título diz, ele estava no tempo errado, ele estava atrasado. Os personagens do livro, eles são basicamente os personagens principais de contos de fadas que nós já conhecemos. O príncipe e as suas princesas. A Bela Adormecida, a Cinderela, a Branca de Neve, a Pequena Sereia, a Rainha do Gelo. E o diferencial, por se tratar de uma paródia, é que esse livro, ele mostra um príncipe que ele está à procura de uma rainha. Então ele vai atrás das princesas para ver qual delas está disposta a se tornar sua rainha. Na primeira cena do livro, o príncipe ele vai atrás da Bela Adormecida e, resumidamente, ele escala a torre, assim como nos contos de fadas, mas ao chegar ao topo da torre e entrar dentro do quarto da Bela Adormecida, ele não a encontra. Ele só encontra poeira, sujeira e um quarto abandonado, porque a Bela Adormecida já não é mais adormecida, ela já acordou, ela é uma produtora de festas, ela trabalha, ela é independente, ela tem a sua própria empresa, e ao entrar no quarto, o príncipe se depara com uma camareira que está limpando o quarto porque a princesa já não precisa mais daquele espaço. E no decorrer do livro, é isso que os autores nos mostram. Um príncipe que vai atrás das suas princesas, mas as suas princesas são diferentes do que o que a gente está acostumada. Elas são independentes, elas têm a sua própria vida, elas cuidam dos seus próprios reinos, e elas não estão à procura de um marido, ao contrário do príncipe, que ainda continua atrás da sua própria princesa. Para dar sequência, ainda na nossa aula número 1, a gente vai começar com uma proposta inicial, que é onde a gente vai fazer uma rápida exposição sobre o gênero paródia, que a gente vai deixar bem claro para os alunos que é esse o nosso foco. E a nossa atividade como proposta inicial vai ser a elaboração de uma resenha crítica, onde os alunos terão que escrever essa resenha, sendo que a resenha é um gênero textual informativo, explicativo e opinativo, sendo que o aluno ele precisa resumir, ele precisa sintetizar o que está escrito no texto, a sua história, e também expor a sua opinião. Se ele não expor a sua opinião, seja ela negativa ou positiva sobre a obra, ela deixa de ser uma resenha crítica e se torna apenas um resumo. Então, é necessário essa opinião do leitor, do aluno, no caso, sobre o livro que a gente está trabalhando, que é O Príncipe Atrasado. As resenhas críticas vão ter os alunos como autores e, como interlocutores, eles vão ter os colegas de sala e também todos do colégio e as pessoas que seguem o Instagram do colégio, que é onde essas resenhas vão ser publicadas para que todo mundo tenha acesso a elas. Bom, então vamos para o módulo 1, então. Como a Ana disse, o livro, então, O Príncipe Atrasado, ele se trata de uma paródia. Mas o que constitui o gênero paródia, né? A paródia, então, ela é uma recriação de uma obra que já existe, né? Ela é reconstruída a partir de um ponto de vista que geralmente ele é predominante em ser cômico, né? Ele tem efeitos mais sarcásticos, mais humorísticos e principalmente bem críticos, né? E uma das características principais da paródia é ela ser um exercício de intertextualidade, né?
E nela, ela é crítica, né? Ela traz uma reflexão crítica porque ela traz a respeito de coisas que acontecem na sociedade, né? Elas são utilizadas de ferramentas para discutir assuntos polêmicos de modos descontraídos e mais tensos, né? E quando a gente pensa em paródia, a gente pensa naquela paródia mais tradicional, né? Mais que a gente mais conhece, que é a paródia de música. Mas não, né? Uma paródia ela pode ser feita a partir de um poema, de uma música, de um filme, de uma peça teatral, né? E a intertextualidade, que é a característica principal da paródia, ela então se baseia na criação de um texto a partir de outro que já é existente, né? Ou seja, também tem a intratextualidade, né? Onde a gente encontra referências de outros textos para confeccionar, para criar um novo trabalho, né? Essas são as características básicas da paródia, né? É interessante também lembrar que a paródia ela surgiu como um gênero de composição literária no século XIV, né? Trazendo recriações de diversas obras clássicas. E no Brasil, nós temos uma lei que ela também regula os direitos autorais, né? Onde diz que todas as paródias elas são válidas, desde que elas não sejam reproduções, de certa forma, idênticas às obras, né? Mas elas são válidas. Nessa próxima parte, então, nós vamos trazer, então, um exemplo de uma paródia musical, né? Que é ali no meio do caminho, de Carlos Drummond de Andrade, né? A obra original, né? Ela, então, é da seguinte maneira. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E no meio do caminho tinha uma pedra. E nós temos ali também a paródia, aqui do lado esquerdo, né? No meio do caminho de Daisy. Escrita por Daisy, né? Composta por Daisy. No meio do caminho tinha um fusquinha. Tinha um fusquinha no meio do caminho. Tinha um fusquinha. No meio do caminho tinha um fusquinha. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na ida das minhas noitadas tão agitadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha um fusquinha. Tinha um fusquinha no meio do caminho. No meio do caminho tinha um fusquinha. Nesse nós podemos ver, então, ali algumas das características evidentes, né? A intertextualidade é criar, né, um poeminha ali em cima de um outro poema, né? Com referências que são características. Podemos ver ali, então, a construção de um poema, né, de certa forma, engraçadinho, né? Trazendo um pouco do cômico e que também retrata ali, né? Traz uma reflexão sobre os acontecimentos da sociedade. E é basicamente isso, então. Assim podemos caracterizar e analisar a paródia. Bom, agora a gente vai iniciar o módulo 2 da nossa proposta de sequência didática, que vai ser uma aula gramatical. Nessa aula a gente vai abordar os conceitos do adjetivo e as funções que ele tem. Dentro do livro a gente consegue perceber alguns desses adjetivos, que a gente já reconhece eles, por conta das histórias já serem conhecidas, né? Por exemplo, o nome das princesas, eles contêm adjetivos, como Bela Adormecida. A Bela é adormecida porque ela dormiu demais, ou, né, no caso da história original dela, ela espetou o dedo na agulha e acabou dormindo por muito tempo. Então, ela recebeu esse adjetivo de dorminhoca, a Bela Adormecida. E existem outros adjetivos presentes dentro do livro. Então, o que são os adjetivos, né? São as palavras que caracterizam um substantivo. Eles conferem a essa palavra uma qualidade, uma característica, um aspecto ou um estado. Por exemplo, essa casa é muito velha, então quer dizer que ele está adquirindo a essa casa, esse substantivo, uma característica.
O adjetivo, ele pode estar ligado ao nome de alguém também, por exemplo. O Gustavo, ele é muito brincalhão. Então, ele está adquirindo ali uma característica para essa pessoa. E aí a gente consegue agora perceber essas funções, né? Então, essa função do adjetivo é dar uma qualidade, uma característica para alguém. E como que a gente vai trabalhar esses adjetivos dentro da obra? A gente vai selecionar algumas princesas, os alunos também podem ajudar, conforme o decorrer da aula, e ir, né, grifando, comentando sobre, por exemplo, é o pequeno polegar. Por que que ele recebe esse adjetivo de pequeno? Ele é do tamanho de um polegar, então esse nome dele já é um adjetivo. A fera, por exemplo. Fera não é o nome do personagem, né, o príncipe no caso, mas ele recebe esse adjetivo pelas características físicas que ele tem. Então o aluno ele vai junto com os professores lendo o livro e colocando esses adjetivos aí em pauta, vendo, por exemplo, o porquê eles estão ali, o porquê da existência deles. A atividade da gramática, então, vai ser reconhecer esses adjetivos dentro do livro e dentro da paródia musical que a gente selecionou no módulo anterior. Então, o aluno ele vai ter essa atividade para realizar e vai ter auxílio do professor, mas a gente vai deixar a cargo deles poder selecionar os adjetivos e explicar cada um deles. Então, agora a gente vai para a nossa proposta final. A nossa proposta final para os alunos, depois de todas as atividades que foram dadas a eles, vai ser com que eles produzam um podcast com uma paródia de um conto de fadas. Então, eles podem selecionar ou um dos contos de fadas que estão presentes no livro, mas aí a gente vai usar o original para eles criarem um novo, ou eles podem selecionar algum outro conto de fadas que não esteja aqui para criarem a paródia dele. O trabalho vai poder ser feito em grupos, né? Para facilitar, por exemplo, se eles quiserem fazer uma conjunção teatral também, como no caso do livro, mas é obrigatório que eles façam uma paródia, como a do livro. A elaboração desse podcast tem que conter um roteiro para que o professor consiga avaliar como eles fizeram essa produção, né? E esses podcasts também serão postados junto com os textos no Instagram, né, da escola, para que todos os alunos consigam ouvir e acessar a leitura dessas produções. Os alunos eles também terão acesso e a família deles também poderá ter acesso a essas produções deles. Bem, de maneira geral, a nossa sequência didática se baseia nisso. Como a Emily disse no início, ela será dividida em 4 aulas. Porém, caso os alunos necessitem de mais aulas para a produção de um podcast, nós podemos aumentar a nossa sequência didática para 5 aulas, dependendo de como for. E eu acredito que seja isso. Então, boa noite e tchau.